Olá, meninas. Tudo é um barulho. A minha escreve aí devagar, por favor. Desculpa. Não, não consegue. Deixa eu ver se eu consigo. Consegue. Pronto, o primeiro é o Luiz. No final do esse. Lindo. O segundo é esse. Esse é o segundo livro. É um rosto. Já acabou o segundo livro. Eu adoro o dia de escola. O dia de escola. Então, no final eu gosto de sim, gosto muito. Eu tenho gosto e eu tenho gosto, mas eu tenho muito então eu tenho ser agora